A nossa aula de hoje será sobre a desigualdade social no Brasil. Professor, mas existe desigualdade social no Brasil? É claro que sim. O Brasil passou por um período que houve uma diminuição e recentemente vem novamente se alargando mais ainda a questão da desigualdade social. Mas o que é a desigualdade social? Vimos aí na aula passada sobre a questão da desigualdade aí no mundo, e hoje, na aula de hoje, nós vamos ver sobre a desigualdade social no Brasil. No caso, a desigualdade social seria esse desequilíbrio que ocorre dentro da sociedade. Poucos com muito e muitos com pouco. Isso que seria o desequilíbrio social dentro de uma sociedade. E no Brasil não é diferente das demais nações subdesenvolvidas que compõem a maioria do mundo. O Brasil saiu aí nesse ano, saiu da 9ª posição da maior potência mundial para a 14º lugar no mundo. Então, todo esse desequilíbrio econômico que nós estamos passando, tudo isso também influencia bastante na questão da desigualdade social. Mas o que é a desigualdade social? A desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma região ou país quando a distância entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades. Em tese, sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada um tenha exatamente as mesmas quantidades de bens e materiais. Mas no Brasil, pouco tempo atrás, houve o plano Sem Miséria, no caso, apenas no papel, como sempre acontece no Brasil. Cria-se vários planos para acabar com a miséria, para reduzir a miséria, mas, infelizmente, a corrupção estraga tudo isso. Mas, professor, quem estraga a corrupção, no caso, quem pratica corrupção no Brasil são somente os políticos? Na verdade, não. Se formos observar, uma grande maioria da população, ela pratica tão ou até mais atos corruptos quanto os nossos políticos aqui no Brasil. A própria ação de você furar uma fila no banco, você tentar tirar benefícios ou vantagens sobre algo, também é corrupção. Vimos aí recentemente o governo federal implantou um auxílio emergencial para poder conter os danos da pandemia. E o que mais houve foi pessoas que não tinham necessidade ou não se enquadravam dentro do projeto, tentando burlar o sistema para poder se beneficiar e ganhar este benefício. E teve várias e várias pessoas que conseguiram se beneficiar com tal projeto. Eles não são corruptos sim, igual ou até mais do que os próprios políticos no Brasil. Esquece a Disneylândia, eu quero ir a esse lugar aí, um Brasil sem miséria, um Brasil igual para todos. No caso, a Deus acima de tudo e a pátria acima de todos. Isso, ou no caso do próprio plano Sem Miséria, no caso a miséria longe de todos, que seria a proposta. Mas, infelizmente, não é bem o que acontece dentro do próprio plano do Brasil Sem Miséria.
vem a questão de aumentar as rendas do Bolsa Família, e o que mais temos são pessoas que não se enquadram dentro do próprio projeto do Bolsa Família, recebendo de forma ilícita a bolsa que deveria ser para poder levar alguns indivíduos a se organizar e se qualificar para estar dentro do mercado de trabalho. Mas apesar que, como uma grande maioria da população tem a mentalidade que o Bolsa Família serve apenas como assistencialismo e, no caso, é uma bolsa preguiça, nem sempre é o que acontece, mas, infelizmente, acontece. Aí seria as grandes favelas que ocorrem, onde está mais presente essa miséria, nas grandes periferias das grandes cidades, até mesmo na nossa cidade, nós temos periferia e temos uma miséria bem acentuada. Quais são as causas da desigualdade? São inúmeras as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns estão a má distribuição de renda, a má administração dos recursos, a lógica de acumulação do mercado capitalista, no caso, o consumo e a mais-valia, no caso, os empresários apenas preocupando em aumentar seu lucro, que no caso seria essa mais-valia, essa porcentagem enorme de lucro dentro do comércio. A falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, a falta de oportunidade de trabalho e a corrupção, que dentre eles, é o que eu coloco como o mais grave, seria a corrupção. Enquanto o brasileiro não mudar a sua mentalidade de sempre estar buscando um jeitinho, buscar se aproveitar das situações em proveito próprio e não conseguir adquirir uma conscientização política que tais ações são prejudiciais para a nossa sociedade, isso não vai mudar nunca. E aí está o que tudo isso ocasiona. Apenas pequena percentagem ou porcentagem da população se beneficia acumulando riqueza, enquanto os demais estão aí brigando nessa frenética loucura de enriquecer-se e de estar tendo, pelo menos, tendo o pão de cada dia na mesa. Lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. No caso, a corrupção não dos políticos, mas eu não coloco apenas a culpa no político. Quem elege o político, quem coloca o político lá, somos nós. Nós não ainda aprendemos a escolher os nossos representantes, porque a nossa república ela é uma república constituída de uma democracia representativa, onde o povo escolhe seus representantes para representá-los tanto na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Câmara Estadual, no caso, Legislativo Estadual, no governo, também na instituição federal, o presidente, os senadores, deputados federais. Então, nós que escolhemos eles. Se eles são corruptos, porque ele é uma imagem da própria população. No caso, a população brasileira também é corrupta, tão igual ou até mais do que o próprio político. Ele é um dos cidadãos da sociedade a qual foi eleito. Mas por que você fala isso, professor? Que o corrupto, ou no caso, o político corrupto é igual o cidadão?
Pelo simples fato, recentemente tivemos as eleições municipais, onde escolhemos os nossos vereadores e o nosso prefeito. O que mais houve foi compra de voto. O caso, um adesivo no carro em troca de gasolina, um dinheirinho para poder votar em Ciclano e Beltrano, benefícios de gás, cesta básica, e entre vários outros artifícios que foram utilizados para comprar o voto do eleitor e eleger esse político. Mas só que ele chegou ao poder porque ele comprou o voto. Então, também esse ato do cidadão em vender o seu voto, isso também é um ato de corrupção. Então, se existe um político corrupto, porque teve pessoas corruptas também que botaram, no caso, elegeram esses indivíduos e estão presentes lá. Vamos ver os índices. No caso, entre essa disparidade entre pessoas ricas e pobres no Brasil. O Brasil possui um dos 10 maiores produtos internos brutos do mundo, só que seus índices de desigualdade social são piores do que países muito menores e mais pobres, como Madagascar, Haiti, Tailândia e África do Sul. No caso aí está essa proporção da desigualdade social. A camada de 1% mais rica da população brasileira detém 28% da riqueza do país. No caso aqui está essa pirâmide da renda mensal das famílias no Brasil. 46% da renda familiar é de até de R$ 1.356. 20% da população recebe, ou no caso a renda familiar é entre 1.356 a 2.034. 16% da população, o salário, a renda é de 2.034 a 3.390. 9% a renda entre 3.390 a 6.678. 4% a renda entre 6.780 e 13.560, e 1% só que a renda é entre 13.560 a 33.900 reais por mês, no caso a renda familiar. Então, vejamos aí a grande disparidade que ocorre dentro da nossa sociedade brasileira, sendo que a maioria da população vive aí com um pouco mais do que um salário mínimo, enquanto 1% da população brasileira ganha aí entre 20 e 30 salários mínimos. Aí está mais onde está concentrada toda essa disparidade. No caso, nos estados do norte e um pouco do nordeste, encontra-se toda essa difusão e essa dificuldade de igualar essa questão social. O seu trabalho também vale menos, já que recebem em torno de 1.836 em média, contra 2.380 dos homens, um prejuízo de 22,9%. No caso, é o trabalho da mulher. Hoje, a mulher recebe em média de 1.836, enquanto o homem recebe em média aí 2.380 reais. O salário, a disparidade, a diferença do salário entre homens e mulheres no Brasil. Os brancos têm um rendimento médio de R$ 2.810 por mês, enquanto os pretos, que no caso são os negros, ficam entre 1.547 e pardos entre 1.524. A média
mensal. E aí está o mapa dessa desigualdade social, o IDH no mundo e também o próprio IDH no Brasil. Vamos, então, observar mais de perto. O nosso estado do Tocantins, ele está aí com 0,710% de toda essa concentração da riqueza. Então, no caso, aí o estado que tem uma menor porcentagem de um salário por família ou por indivíduo é o estado do Maranhão, São Paulo e Santa Catarina, que ocorre mais essa disparidade. A desigualdade social versus violência. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking dos 100 países que mais matam por arma de fogo, conforme dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, divulgados em 2014. A posse de armas de fogo é o fator determinante para a ocorrência de maior parte da violência registrada no país. E recentemente vimos aí uma grande discussão, tivemos o nosso presidente eleito com essa proposta de armar a população contra dados verídicos que a violência maior no Brasil é ocasionada por arma de fogo. A violência nas comunidades. A favela sempre foi vista como território de violência, marginalidade e exclusão social. A pobreza e, desde o final do século passado, de tráfico de drogas. Em diversas favelas no Rio de Janeiro, tem por cenário um labirinto de casas de família acuados e humilhados. Aí está essa representação aí dessa favela, como que realmente é. Aí a questão do tráfico de drogas, há um grande número de jovens e adolescentes aí envolvidos com o tráfico dentro dessas comunidades. Aí está mais uma foto de representação, bem armado, possuem armas melhor do que a própria segurança pública. Mas quais são as consequências disso tudo? A consequência são os países onde a desigualdade social é elevada, também registram um índice igualmente elevado de outros fatores negativos, tais como a violência, a criminalidade, o desemprego, desigualdade racial, guerras, educação precária, falta de acesso a registros públicos de qualidade, a diferenciação de tratamento entre ricos e pobres e entre outros. Então, a consequência de toda essa desigualdade social são esses fatores, no caso, são essas características que vão marcar um país que possui a desigualdade social instalada dentro de sua sociedade. Aí, uma grande disparidade, isso ocorre em São Paulo, apenas uma rua separa dois mundos, um mundo de pessoas marginalizadas e um mundo de uma elite dentro de uma sociedade. Isso ocorre em São Paulo. Aí é uma representação de todo de toda essa disparidade. Aí, da mesma forma, são outros exemplos que ocorrem aí na cidade de Rio de Janeiro e São Paulo. Nos vitrais dos grandes prédios refletem essa disparidade que ocorre nessas grandes cidades. Pai, eu quero morar naquele mundo, mas algumas crianças veem essa diferenciação como mundos distintos, talvez muitos deles não têm nem a oportunidade de chegar próximo da região central, sempre vão viver e vão se concentrar nessas periferias. Aí essa representação.
também na cidade de São Paulo. Novamente, aí são caso, aqui era uma favela temporária, onde alastrou em um incêndio e acabou com várias casas. E assim finalizamos nossa aula sobre desigualdade social no Brasil. O nosso governo federal atualmente tenta mascarar todo esse projeto, colocando que não existe a miséria no Brasil, que não existe desigualdade social no Brasil, mas isso é evidente, não precisa ir muito longe. Vamos aqui no setor presidente Lula, no Deus é Fiel, vamos ali no Monte Sinai, vamos ali por rumo da Jacobinha, que nós vamos identificar todo esse mundo que é colocado que não existe no Brasil. Isso estou falando apenas aqui da nossa cidade. E em outras grandes cidades, isso é bem mais evidente do que aqui na nossa cidade. Na nossa cidade existe a miséria, existe essa disparidade, essa desigualdade social instalada, mas muitos de nós preferimos tampar os nossos olhos para não enxergar essa desigualdade ocorrendo dentro da nossa cidade.